Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, venho ministrar mais uma super aula para vocês, a aula que trata sobre uma legislação específica, o Decreto 9094 de 2017. Meus amigos e minhas amigas, antes da gente entrar nos artigos do decreto, nas especificidades desse decreto, quero aqui manifestar uma opinião pessoal minha, do professor Luiz Antônio. Gente, é com muito prazer que eu digo para vocês que eu gravo essa videoaula, ministro essa videoaula muito feliz, muito contente mesmo com esse conteúdo do Decreto 9094. Tá de parabéns a edição desse decreto. Esse decreto é muito importante. Independentemente do concurso que você vai fazer, você tem obrigação, isso aqui é um dever, cara, de você assistir essa aula até o final. Por quê? Porque vai impactar positivamente nas nossas vidas. Professor, do que trata esse decreto? Qual que é o objetivo desse decreto? É muito simples, gente. É o quê? É simplificar a nossa vida perante os órgãos públicos federais. Então, é a simplificação. Ah, professor, mas como assim? Gente, olha, papo reto. Eu digo para vocês porque eu preciso muito dos órgãos públicos. Então, o professor tem que ir em um órgão, tem que ir no outro, aí você não tem certidão aqui, aí você não tem tal coisa, você tem que voltar, tem que reconhecer firma, tem que ter cópia autenticada disso, cópia autenticada daquilo. O que acontece? Com a edição desse decreto, essas regras elas foram alteradas. E, graças a Deus, elas foram alteradas positivamente. Então, está de parabéns a edição desse decreto. Eu não estou aqui defendendo o governo A, governo B, governo C, nada disso. Eu só estou dizendo o seguinte, que a efetividade dessas ações são muito importantes. Papo sério, papo sério. Inclusive, vou contar para vocês o que aconteceu comigo recentemente, já aplicando essa lei. Um caso real aplicando a lei. Então, vamos lá. Decreto 9094 de 2017. Muito importante isso. Eu não canso de falar. Já falei, mas vou repetir para vocês. Esta aula eu gravo com uma enorme satisfação. Esse conteúdo, graças a Deus, é um conteúdo muito gostoso, é um conteúdo importante para a nossa sociedade. É um conteúdo que vai enquadrar o poder público como realmente prestador de excelência de serviços públicos para a sociedade. Tá? Porque hoje em dia é diferente, cara. Você vai no órgão público, parece que você está lá fazendo um favor. O cara está trabalhando, está te atendendo como uma expectativa de favor. Não, não é assim, cara. Ele é pago, ele é um profissional, ele é pago pela sociedade, então ele tem que fazer um serviço público e essa lei aqui ajuda bastante isso, ajuda bastante. Então vem comigo aqui. Então, decreto 9.094 de 2017, 17 de julho de 2017, dispõe sobre a simplificação do atendimento. Parou? Então, pensou no decreto, caiu na sua prova, no comando da questão, ou qualquer uma das alternativas, o decreto 9094, você vai ter que colocar na sua cabeça que esse decreto, esse abençoado decreto, trata do quê? Da simplificação do atendimento. Prestado aos usuários dos serviços públicos, ratifica a dispensa de reconhecimento de firma. Opa, olha só, ratifica, né? Confirma o que? Dispensa do reconhecimento de firma. Opa, parou, professor, como assim? Porque em alguns órgãos públicos, eu não posso precisar quais todos eles, para você protocolar aqui, você tem que ir lá no cartório reconhecer firma que foi você mesmo, que é você mesmo que está pedindo esse serviço. E da autenticação, olha aí, da autenticação de documentos produzidos no país e institui a carta de serviços ao usuário. Então, a gente vai tratar de todos esses assuntos aqui, né? Então, resumindo, primeiro, nós vamos tratar o quê? Da simplificação, ok? Simplificação 2, a gente vai falar um pouquinho sobre o cartório, né? E o cartório, ele dispensa duas coisas, reconhecimento de firma e cópias autenticadas, né? Cópias autenticadas. Terceiro, ele vai trazer a carta
de serviços ao cidadão, ao usuário. Então, nós temos 3 assuntos importantes que nós vamos trabalhar aqui, né? Rapaz, é muito legal essa aula aqui, muito legal, muito bacana. Então, já só pela ementa, já deu para motivar vocês, eu tenho certeza. Então, a gente não vai precisar mais, você vai protocolar, você vai solicitar qualquer serviço do Estado, você mesmo está indo lá requerer esse serviço, você com seu CPF, com seu RG, está lá. Opa, você tem que reconhecer firma. Você leva seu RG, seu CPF original, com uma cópia para protocolar, e você tem que ser cópia autenticada. O que é isso, cara? Isso aí sempre deixa confiança essencial nas pessoas, não tem boa fé. Então vamos embora. Decreto, primeiro. Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal observarão as seguintes diretrizes nas relações entre si e com os usuários dos serviços públicos. Vamos lá, com calma. Então, o artigo 1º ele vai definir quem que vai estar obrigado a cumprir as regras do decreto. Claro, gente, se é um decreto editado pelo Poder Executivo Federal, vai obrigar quem? Vai obrigar os órgãos do Poder Executivo Federal a cumprir esse decreto. Então, os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, órgãos e entidades, IBAMA, IBGE, Polícia Federal, Receita Federal, eles são obrigados a cumprir este decreto. Tá? Nas relações entre si, o banco de dados da Receita Federal com a Polícia Federal, por exemplo, e com os usuários do serviço público. E aí, professor? Aí eu digo que isso aqui eu acho que é um movimento sem volta. Acredito rapidamente que os estados, cada estado vai estar editando um decreto como esse, e acredito ainda que em pouco tempo nós teremos aí uma lei federal, uma lei nacional, que vai tratar sobre esses ditames aqui. Ou seja, se está no banco, se você, cidadão, se você consta no banco de dados do Estado, por exemplo, e você está requerendo um documento federal, se o federal precisa dessa informação, tudo é poder público. Vai fazer essa integração, bacana, mas por enquanto é somente na esfera federal. Então, primeiro requisito importante, é o requisito do quê? Da presunção da boa-fé. Presunção da boa-fé. Isso aqui vai imperar, gente, a presunção da boa-fé. Tá? Presunção da boa-fé. Professor, como assim, professor? Cara, quando você vai no órgão, tá? Olha como dificulta a vida do cidadão. Você vai no órgão, tá? E lá no órgão, você vai fazer um requerimento. E este requerimento, você tem que assinar o requerimento. Ele fala o seguinte, o seu requerimento tem que ser reconhecido firma no cartório. Qual que é o recado que está dando para você? O recado é o seguinte, eu não confio em você. Tá? Eu não acredito em você, que essa assinatura é essa aqui, se você é você mesmo. Então, você vai ter que ir lá no cartório, estou colocando um dos exemplos, lá no cartório, dizendo o seguinte, você vai lá no cartório, você assina, claro, você lá tem todo um cartão de assinaturas, tem a leitura biométrica dos seus dedos, dependendo do cartório, ele vai identificar isso aí e vai fazer o seguinte, cara, realmente é você. Então, isso é o quê? Agora não. Agora, gente, a premissa do atendimento, preste atenção, é o quê? A presunção da boa-fé. Ou seja, se eu levo lá um catatal de documentos, que aqueles documentos, eles são verdadeiros. Ou seja, a presunção de boa-fé. Isso aqui, gente, ajuda muito a relação entre usuários e o Estado, Porque hoje em dia, gente, o Estado, tudo que você vai fazer, você vai fazendo o quê? Um monte de correria, Um monte de correria. Então, a presunção de boa-fé. Ou seja, aqueles documentos que você apresenta perante a administração pública, que eles sejam verdadeiros. É a presunção de boa-fé. Compartilhamento de informações nos termos da lei. E a gente vai ver mais para frente qual que vai ser esse instrumento legal. O que é compartilhamento de informações? Gente, se tem aqui a Secretaria da Receita Federal, tá? Um órgão do poder público. Aí você tem aqui Polícia Federal, Vou dar um exemplo, Polícia Federal. Então, o que acontece aqui? O banco de dados dos cidadãos, Aqui, está aqui, Aqui tem outro, vou colocar outro órgão aqui, o MAPA, MAPA, o Ministério aí
o Ministério da Agricultura, né? Está aí, ó, Pecuária e Agricultura, né? O que acontece, gente? Ó, compartilhamento, né? Está aqui. O cara chegou lá, tem que receber um pagamento no mapa. Só que ele tem que apresentar lá certidão do FGTS, do INSS, né? Um monte de coisa aqui. O que acontece? Compartilhamento. Então, esses órgãos aqui, pelo que eu entendi no decreto, e é isso mesmo, elas terão as suas informações o quê? Compartilhadas. É claro que aquelas informações guardadas como sigilo, por exemplo, da Polícia Federal, o inquérito policial, elas não serão divulgadas, né? Com certeza. Bacana, não podem aí ser divulgadas, né? 3. Atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, certidões e documentos comprobatórios de regularidade. Olha, atuação integrada. Então, o que acontece? Integrada e sistêmica. Então, todos os órgãos, como tem todos os bancos integrados, isso eu digo do Poder Executivo Federal, eles vão poder fazer essa expedição comprobatória de regularidade. É claro, com o uso da tecnologia, com o uso da internet, né? 4º item, racionalização de métodos e procedimentos de controle. Então, ele quer o que? Uma padronização no atendimento ao usuário. Eliminação de formalidades e exigências cujo custo econômico e social seja superior ao risco envolvido, né? Olha que coisa interessante, né? Eliminação de formalidades, né? E exigências cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido, né? O que acontece? Mania de controle, cara. Mania de controle. Então, tudo você vai tendo formal. Quando existe um risco, né? O que você faz? Você aumenta o controle. Mas o que acontece no Brasil? Você aumentou o controle em tudo. Então, o que acontece? O aumento desse controle, você afasta as pessoas do serviço. Né? Afasta as pessoas do serviço. Né? Afasta, cara. Afasta. Tá? Afasta. Você vai lá, você quer financiar uma casa no banco público. Cara, o banco público vai pedir tanto documento de você que você vai se afastar daqueles prestação de serviço. E tem outros exemplos. Então, o excesso de burocracia, excesso de documentos afasta a execução, a prestação do serviço público para o usuário. Aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento aos usuários dos serviços públicos e a propiciar melhores condições para compartilhamento das informações. Ou seja, tudo isso aqui somente é possível devido a que as soluções tecnológicas aí, e graças a Deus os órgãos estão se modernizando cada vez mais. 7. Utilização de linguagem clara que evite o uso de siglas, jargões e estrangeirismos, né? Ou seja, papo reto, né? Então, linguagem clara, simples. 8. Articulação com os estados, o Distrito Federal, os municípios e outros poderes para a integração, racionalização, disponibilização e simplificação de serviços públicos. Ou seja, o próprio decreto, ele diz o seguinte: Poder Executivo Federal, órgãos, então vocês aí, ó, podem se articular com os estados, com o Distrito Federal, com os municípios, outros poderes. Aqui eu digo para você o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, para disponibilizar e simplificar os serviços públicos, né? Parágrafo único, questão de prova, preste atenção, amarelinho nesse cara aqui. Qual que é o trabalho do parágrafo único? Ele traz o conceito de usuários do serviço. Quem são os usuários do serviço? Gente, papo reto, o examinador gosta de cobrar isso. Vamos lá, definição oficial segundo o decreto 90 e 94. O usuário dos serviços nada mais é do que, os usuários dos serviços públicos são, pessoas físicas, eu, você, e pessoas jurídicas. Então, tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas podem ser objeto dessa simplificação. E essas pessoas jurídicas, de direito público ou direito privado, diretamente atendidas pelo serviço público, ou seja, o legislador aqui, ele ampliou o usuário
de os serviços públicos. Então, isso aqui é questão de prova. Ah, professor, é muito fácil. Cara, se você for analisar, 80% das questões de prova de concurso são fáceis, é só você saber o conteúdo, não tem muita complicação. Pronto. Então, essa primeira parte, nós já estudamos aí, essa parte de conceituação. Agora, vamos estudar os capítulos da lei. Primeiro capítulo, muito importante esse capítulo aqui, da racionalização de exigências e da troca de informações. Ou seja, qual que é o trabalho desse? Como que vai ocorrer a racionalização das exigências e da padronização das informações. Este artigo 2º é um dos artigos mais importantes que nós temos. Então, nós vamos ter que investir um tempo nele, porque nós temos aí que explicar em detalhes. Vamos fazer a leitura seca desse dispositivo. Primeiro, salvo disposição legal em contrário, os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal que necessitarem de documentos comprobatórios da regularidade da situação de usuários dos serviços públicos, de atestados, de certidões ou de outros documentos comprobatórios que constem na base de dados oficial da Administração Pública Federal, deverão obtê-los diretamente do órgão ou da entidade responsável pela base de dados, nos termos do Decreto 8.789, de 9 de junho de 2016, e não poderão exigi-los aos usuários dos serviços públicos. Bacana. Sem dúvida nenhuma, esse artigo 2º, na minha opinião, é um dos artigos mais importantes deste decreto. E o legislador já começou com uma exceção à redação do artigo 2º. Salvo disposição legal em contrário. Salvo disposição legal em contrário. Ou seja, a exceção será somente aquela que estiver prevista na lei. Caso contrário, o procedimento normal vai ser esse aqui. Então, olha só, salvo disposição legal em contrário. Ele já começou com a exceção. Ou seja, somente estão autorizados os órgãos ou pessoas descumprirem o artigo 2º do Decreto 90/94, somente estarão autorizados quem? Se a lei, se houver, existir o quê? Disposição legal em contrário. Caso contrário, todos aqueles estão obrigados a obedecer essa lei. Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal. Olha só, os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal. Por quê, professor? Porque são esses órgãos e entidades que vão prestar o serviço. Se você vai na Polícia Federal, ele vai prestar um serviço. Ah, eu quero passaporte, está lá, né? Federal. Que necessitarem de documentos comprobatórios de regularidade. Aqui. Importante. Então é o seguinte, o órgão, você está solicitando um serviço do órgão, ok? E o órgão está precisando que você diz que você tem que apresentar um documento comprobatório de regularidade. Professor, o que seriam esses documentos comprobatórios de regularidade? Vários documentos. Aí, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Você precisa de uma certidão do FGTS, do INSS, da dívida ativa, né? Você precisa do comprovante eleitoral, ok? Eleitoral e vários outros documentos, tá? Uma certidão negativa de um órgão, ou seja, é o seguinte, agora o detalhe, tem que estar o quê? No banco de dados dos órgãos. Então, esses são os comprobatórios, ou seja, o IBAMA precisa, para você ter acesso a um serviço do IBAMA, você tem que apresentar lá o FGTS, INSS, dívida ativa, título eleitoral. O que está falando aqui? Que necessita desses documentos? O que ele fala aqui? Regularidade de situação fiscal dos usuários públicos, atestados, certidões ou outros documentos comprobatórios que constem na base de dados oficial da Administração Pública Federal. Ou seja, se você... O que acontece, cara? O que acontece? Deverão obtê-los diretamente do órgão ou da entidade responsável pela base de dados nos termos do decreto tal. O que acontece, cara? Antes do decreto, é o Estado cobrando do próprio Estado. O Estado não confiando no próprio Estado. Você vai lá,
no órgão X, tá certo? E lá ele fala o seguinte: você precisa de apresentar a certidão de regularização fiscal do FGTS. Estou colocando um exemplo. Quem que fornece a certidão do FGTS? A Receita Federal. A Secretaria da Receita Federal que faz a expedição. Gente, a Receita Federal não é um órgão da Administração Pública Federal? Sim, eles não constam. Dados oficiais da Administração Pública. O que acontecia antes? Você voltava. Eu não trouxe, eu não tenho. Então, volta outro dia. Aí você tinha que pegar fila de novo, para faltar o serviço mais uma vez. E agora? Agora, o que aconteceu? Agora não. O que está falando aqui no artigo 2º? Então, o órgão não pode mais ficar pedindo para você, você não pode impedir de receber o atendimento mais. Deverão obtê-los diretamente do órgão ou da entidade responsável pela base de dados. Nós temos do decreto 8.789. Esse decreto 8.789 nada mais é um decreto do próprio governo para compartilhamento de informações. E não poderão exigi-los aos usuários dos serviços públicos. Olha que palavra aqui, não poderão ser exigidos. Então, ele não pode mais exigir de você uma documentação que o próprio governo tem. Só que o governo tem, não nesse órgão X, está no outro órgão. Olha, governo, vocês se entendam. Vocês são brancos e vocês que se entendam. Vocês vão ter que se virar e viabilizar. Rapaz, perceberam aqui a simplificação? Cara, muito importante isso, né? Aí eu falo para vocês, tá? Eu fui renovar meu passaporte, tá? E lá tem as listas, lá diz, você tem que mostrar título de eleitor, não sei o quê, e o comprovante das 2 últimas eleições. Aquele canhotinho. Cara, eu nem lembro onde coloquei esse tal daquele papelzinho. Né? Aquele papelzinho lá. E aí, prof? E aí, eu gostei da atitude da atendente. Ela, simplesmente, por conta e risco dela, ela cumpriu o decreto. Não poderão exigir do usuário. Ela mesma foi lá e atestou a regularidade da minha situação eleitoral para expedição do meu passaporte. Pronto, está aí. Agora, eu já voltei muito, levei muita pernada. Isso aqui ajuda muito, cara, muito mesmo, né? E aí eu quero fazer outro parênteses, dizendo que isso aqui logo, cara, isso aqui tem que ser integrado a todas as informações de banco de dados do poder público, do município, do estado, da União, tem que ter uma força-tarefa nisso aí, né? Bacana? Então, o artigo 2º é isso, tá? Então, ele foi bem detalhado. Existe exceção, claro que existe exceção, está bem aqui, somente se tiver lei em contrário para você apresentar a documentação, caso contrário, o próprio órgão, se está pedindo informações que o próprio Administração Pública Federal tenha, eles que irão providenciar. O decreto aqui está compartilhamento, né? Vamos continuar aqui, vamos lá. Artigo 3º. Na hipótese dos documentos a que se refere o artigo 2º, terem informações sigilosas sobre os usuários dos serviços públicos e fornecimento pelo órgão ou pela entidade responsável pela base de dados, fica condicionada à autorização expressa do usuário, exceto nas situações previstas em lei. Então, aqui está informações sigilosas. Quando nós falamos em informações sigilosas, qual que é a lei que regula isso? A Lei 12.527 de 2011, né? Lei de Acesso à Informação. Inclusive, o professor Luiz tem uma aula aí fantástica sobre esse assunto, né? A Lei 12.527 de 2011 trata sobre informações sigilosas. E esta lei aqui, ela trata de 2 blocos de informações. Informações pessoais, tá? Ou aqui inclui aqui imagem, intimidade da pessoa, né? Informação pessoal, e informações de segurança. Né? Como assim, professor? Informações de segurança que vem colocar a risco o Estado ou a sociedade. Então, aquelas informações sigilosas, uma informação de segurança, elas não podem ser públicas, né? Porque a regra geral, esse artigo 3º trata de quê? Esse artigo 3º? Esse artigo 3º trata das exceções, porque todas as informações elas são públicas, exceto aquelas sigilosas, que têm caráter sigiloso, né? E o caráter sigiloso é tratado pela Lei 12.527. Então, pessoal, olha só, está aqui, né? O que está falando aqui? Ó? Na hipótese dos documentos a que se refere o artigo 2º,
conter informações sigilosas sobre os usuários dos serviços públicos, né? Então é o seguinte, eu estou lá, por exemplo, solicitando um serviço e o órgão não pode pedir o documento seu. Agora, você precisa daquele documento ele é o quê? Ele é sigiloso. Aí o cara, para não quebrar o sigilo, para não ser responsabilizado, o órgão vai fazer o seguinte, ó, o fornecimento, porque está dentro da base de dados do Poder Executivo, né? Do órgão ou entidade responsável de base de dados, oficial fica condicionada à autorização, ó, a autorização expressa do usuário. É claro, exceto em situações previstas em lei. Professor, por quê? Porque se é uma informação sigilosa, o cara não pode estar divulgando, só pode divulgar. E se o cara divulgar uma informação sigilosa, o agente lá do órgão ou entidade, ele vai ser responsabilizado por isso, né? Então está aqui, fica condicionada a expressa autorização do usuário. Bacana, está aí. Parágrafo único do artigo 3º. Olha, amarelinho. Amarelinho, né? Coloca aí, boa fé. Né? Cara, boa fé, né, cara? Você vira e mexe nos seus estudos, você sempre ouve falar no tal do boa fé, né? E aí você vai ficando com mais idade, mais experiência, mais experiente. E aí você fala, poxa, mas não existe boa fé, tudo é desconfiança essencial nas pessoas. Agora, ó, sentir firmeza. Parágrafo único, boa fé, vem comigo. Quando não for possível a obtenção dos documentos a que se refere o artigo 2º, tá? Eu não sei nem por que o cara colocou um parágrafo único dentro do artigo 3º, que o artigo 3º trata de informações sigilosas, né? Na minha opinião, esse aqui não deveria ser um parágrafo único, tinha que ser um parágrafo do artigo 2º, né? Então, vamos lá. Quando não for possível a obtenção dos documentos a que se refere o artigo 2º, diretamente do órgão ou da entidade responsável pela base de dados. A comprovação necessária poderá ser feita por meio de declaração escrita e assinada pelo usuário dos serviços públicos. Pediu tal coisa lá, você não tem. Mas você tem certeza que você está dentro das regras. Boa fé. Você poderá pegar um papel A4, a punho, declaro que as informações são verdadeiras, assina e data. A pessoa tem que ensinar a reconhecer firme cartório? Não precisa. Por quê? Isso, boa fé, cara. De novo, a comprovação necessária poderá ser feita por meio de declaração escrita e assinada pelo usuário dos serviços públicos, que, na hipótese de declaração falsa, aí depois eu falo do negócio falso, né? Então está aqui, cara, né? Antes não aceitava uma declaração, eu faço uma declaração. Por que o poder público não aceitava? Porque o poder público não tinha ele enxergava você como uma pessoa que não era detentora de boa-fé. Se você não é detentor de boa-fé, você tem que provar, você tem que comprovar. Isso aí é burocracia. Conheço muito esse assunto de burocracia, cara, porque burocracia é o meu campo de estudos. Inclusive, eu estou até pensando em voltar a estudar, quero fazer meu mestrado, doutorado sobre isso. A opressão burocrática. Agora não. Agora aqui é boa-fé. Você pode fazer uma declaração. Papo reto, se eu fosse fazer uma prova para você, eu ia cobrar esse cara aqui. Então, hoje é permitido agora você fazer uma declaração. Está aí, né? Ao respeito, né? Professor, o cara fez uma declaração que dá uma de esperto. Tem, claro que tem esperto, mas os espertos aí, cara, os espertos, vou colocar assim, para mim são os otários, os idiotas. Os idiotas, né? Para tirar vantagem, né? E o que aconteceu? Assim, a estrutura do Brasil burocrática, cara, eles fizeram uma estrutura não pela maioria que são os bons, os de boa fé, mas pelas minorias, esses espertos, entre aspas. Aí o esperto foi lá, fez uma declaração falsa. Vai descobrir com certeza que, na hipótese de declaração falsa, ele declarou coisa errada.
vai ter o efeito rebote. Ficará sujeito a sanções administrativas, ou seja, ele vai responder administrativamente um processo lá, civil e penal. Vai responder por isso. E vai ser punido exemplarmente, né? Então tá aqui, ó. Agora tá certo, cara. Por que acontece? Porque antes, cara, você era oprimido. Você tinha sempre que estar comprovando. Agora você faz uma declaração lá de boa-fé, se for verdade. Claro, tem que ser verdade, né? Aqui você, pronto, cara, né? Artigo 4º. Os órgãos e entidades responsáveis por bases de dados oficiais da Administração Pública Federal prestarão orientação aos órgãos e às entidades públicas interessados pelo acesso às informações constantes das bases de dados, observadas as disposições legais aplicáveis. O que está falando aqui? O óbvio. Se a base ela é integrada e sistêmica, um vai conversar com o outro. Falando assim, ó, órgão X, você tem esse banco de dados X, você vai ter que orientar o Y a ter acesso a esse seu banco de dados e vice-versa. Isso está falando aí. Isso aí é o artigo 4º, né? É a cooperação entre os órgãos da entidade, do Poder Executivo Federal. Vamos lá. E aí, professor, qual que é o trabalho do artigo 5º? O artigo 5º vai trazer requisitos para o atendimento do usuário. Recordando, o que a lei, lá no seu artigo 2º, trouxe o quê? No parágrafo único, trouxe a definição de usuário. Quem que são usuários? Usuário é pessoa física, jurídica, pessoa jurídica, tanto direito público quanto direito privado. No atendimento aos usuários dos serviços públicos, os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal observarão as seguintes práticas. Quais são as práticas no ato de atender o usuário? São 3. Primeira, gratuidade, né? É claro que essa prática da gratuidade está prevista na Lei da Gratuidade dos Serviços de Cidadania, a Lei 9.265. O professor tem que ler essa lei? Não precisa. Gratuidade, você tem que ser gratuidade, perdão. 2 atos necessários ao exercício da cidadania. Professor, todos os atos são gratuitos? Não, somente aqueles vinculados ao exercício da cidadania. Quem define isso? Lei 9.265. Ah, professor, eu só quero 2. Tá bom, início e fim da vida. Certidão de nascimento. Tá? É um, gratuito. Óbito, outro. Né? 2, padronização. Né? Claro, os usuários do Poder Executivo têm que ser padronizados, atendimento da Receita Federal, tudo, né? Ó, padronização de procedimentos referentes à utilização de formulários, guias e outros documentos congêneres. E, finalmente, o novo, vedação de recusa. Vedação de recusa, cara. Vedação de recusa. Quantas vezes eu já dei pernada em órgão? Eu acho que você também. Se você não foi, eu tenho certeza que você conhece alguém. O cara vai lá para protocolar o negócio. Eu não posso receber esse documento. Agora, vedação de recusa. Então, é o seguinte, no atendimento público, cara, por isso que eu faço aqui, essa aula aqui é noção de cidadania, do seu direito, do seu exercício do seu direito. Vedação de recusa, de recebimento de requerimentos pelos serviços de protocolo, exceto quando o órgão ou a entidade for manifestadamente incompetente. Tá? Então é o seguinte, pronto, professor, eu quero ver um exemplo que está permitindo esse exceto aqui. Você quer resolver problemas com imposto de renda. Qual que é o órgão? Receita Federal, está lá. Só que o sujeito foi lá no Ministério da Agricultura, cara. Foi lá no Ministério da Agricultura. Aí tudo bem, né, cara? Aí por brincadeira, né? No Ministério da Agricultura. O que acontece no Ministério da Agricultura? Não tem nada a ver com isso, né? Aí, nesse caso, eu concordo. Tá? Nesse caso, eu concordo dele fazer a recusa. Olha como só, a exceção, o legislador foi bem enfático. O cara que fez isso aqui sofreu muito com a burocracia, cara. A gente percebe isso no texto, né?
exceto quando o órgão ou entidade for manifestamente incompetente. Esse incompetente não é de competência administrativa, é de incompetência de atribuições. Como assim? Você quer uma informação sobre imposto de renda que eu falei, né? Lá no Ministério de Agricultura é totalmente incompetente para o imposto de renda. Aí tudo bem, bacana, fechou? Ó, de novo, vedação de recusa, isso aqui é novo. Tá? Em 26 anos que eu sou professor de concurso, dou aula de legislações, é a primeira vez que eu vejo no direito administrativo brasileiro, tá? Aliás, brasileiro, claro que é a minha especialidade aqui, essa colocação da vedação de recusa. Com certeza vai chover em prova de concurso. Vamos lá, parágrafo primeiro. Olha que coisa importante aqui, cara. Na hipótese referida no inciso 3. Inciso 3, o novo, vedação de recusa. Os serviços de protocolo deverão prover as informações e orientações necessárias para que o interessado possa dar andamento ao requerimento. Então, ele tem que dar todas as informações necessárias ao requerimento. Vamos continuar. Vamos continuar aqui. Após a protocolização do requerimento, no caso do agente público, caso o agente público verifique que o órgão ou entidade do Poder Executivo Federal é incompetente para o exame ou decisão da matéria, deverá providenciar a remessa imediata do requerimento do órgão ou entidade do Poder Executivo Federal competente. Novo, deverá providenciar a remessa imediata. No mesmo exemplo esdrúxulo que o professor está dando para você. Você foi lá no Ministério da Agricultura, vamos supor que o cara do protocolo aceitou a coisa. O cara ficou tão com medo desse decreto 90/94, né, que ele ficou assustado. E aí ele aceitou o protocolo. Tá? Só que no pedido do cara ele colocou lá, ministro tal, do Ministério da Agricultura. Só que o conteúdo do pedido é imposto de renda, que é o quê? Lá da Receita Federal. O que acontecia antes do decreto? A autoridade ia mandar arquivar o seu processo. Ia mandar arquivar o processo. Papo sério, professor? Papo sério. Ia mandar arquivar o seu processo. E agora não. Agora protocolou, aceitou, ele podia recusar, porque é manifestamente incompetente para julgar, para apreciar aquele pedido de imposto de renda, não tem nada a ver com a agricultura. Mas uma vez caiu lá, agora o Ministério deverá providenciar a remessa imediata para ela, não vai poder arquivar mais, né? Do requerimento, o órgão ou a entidade do Poder Executivo Federal competente. Quando a remessa referida no parágrafo 2º não for possível, só quando não for possível a remessa encaminhar para o órgão necessário, o interessado deverá ser comunicado imediatamente do fato para a adoção das providências necessárias. Então está aqui, né? Somente quando não for possível a remessa, né? Rapaz, é uma proteção muito boa para quem realmente paga os impostos, né? Muito interessante esse decreto. Mais uma vez, cara, eu fico feliz, muito feliz em ler essas coisas. Artigo 6º. As exigências necessárias para o requerimento serão feitas desde logo e de uma só vez ao interessado, justificando-se a exigência posterior apenas em caso de dúvida superveniente ou aquela que estava oculta, né? Então lá, muito importante. Cara, sofri demais isso, cara. Você vai no órgão, o cara vai lá e pede tais documentos. Aí depois, não, faltou um, não foi forçado anteriormente. Agora não, cara, só apenas de uma só vez. E isso aqui, nesse decreto, a gente vai estudar mais para frente nos próximos capítulos, da carta de atendimento ao usuário. Lá na carta de atendimento ao usuário, vai obrigar o órgão já a dizer, se presta tal serviço, e para você ter acesso a esse serviço, são esses documentos. Bacana? Está aí. Então, uma só vez.
Como o concurso público é um papel, é uma folha que está cobrando as coisas, ele colocou uma possibilidade de ser depois da primeira vez, no caso de dúvida superveniente. Né? Por exemplo, você apresentou um documento e nós estamos com dúvida em relação ao conteúdo desse documento. Aí você pode pedir um outro documento complementar para dirimir essa dúvida. Isso que está escrito aí. Artigo 7º. Outra coisa importante, cara, vedação de recusa, né? Outra coisa aqui importante demais. Não será exigida prova de fato, já comprovado pela apresentação de documento ou informação válida. Cara, se você já apresentou um documento, acabou, já é verdade real, não será exigida prova de fato, porque você já apresentou, porque antes você tinha que provar até o final. Tá? Rapaz, tempo, custo, dinheiro das pessoas, né? Agora não será exigida prova de fato, já comprovada pela apresentação de documento ou informação válida. Então, apresentou aquele documento já é válido, você não vai ter que fazer prova de novo. Porque antes tinha muito burocrata aí que ficava pedindo. 8. Modernidade. Tecnologia. Para complementar informações ou solicitar esclarecimentos, a comunicação entre o órgão ou a entidade do Poder Executivo Federal e o interessado poderá ser feita por qualquer meio, preferencialmente o eletrônico. Olha aí, cara, que coisa legal. O que ele está falando aqui? Você vai lá, você vai ter que cadastrar o seu e-mail. Aí não é culpa do órgão, nada, você precisou complementar alguma informação. Tá? Ele vai te notificar por e-mail para você fazer essa complementação. Não precisa você ir lá no órgão fazer isso mais. Olha aí. Boa fé, né, cara? Ó, boa fé. Né? Agora está aí. Claro, aqui diz qualquer meio, mas o legislador colocou preferencialmente eletrônico. 9. Tudo que é amarelo, cara, é coisa nova, coisa importante. De novo, ele já começa na defensiva, colocando a exceção. Olha só. Exceto se existir dúvida fundada quanto à autenticidade ou previsão legal. Fica dispensado o reconhecimento de firma e autenticação de cópia de documentos expedidos no país e destinados a fazer prova junto a órgão ou entidade do Poder Executivo Federal. Exceto se existir dúvida fundada quanto à autenticidade ou previsão legal. Fica dispensado o reconhecimento. Então, olha só. Então, primeira coisa, está pedindo cópia do seu RG e seu CPF. Você vai tirar a cópia do RG e CPF e vai protocolar o pedido. Pronto. O órgão está pedindo, professor, para que eu faça o quê? Que eu autentique em cartório. O órgão não pode fazer isso. Ele só pode pedir a autenticação no cartório se ela tiver dúvida fundada quanto à autenticidade do seu documento. Tá? Aí já aconteceu um caso. Tá? Lembra aqueles caras espertos, que todo mundo paga pelo tal do esperto? Tá? Então, o que acontece aqui? O esperto, ele foi lá e ele querendo fazer um 71 aí na galera, né? Ele tirou cópia do RG, só que fez uma montagem alterando o número, o nome da mãe, por exemplo. Alterando o nome da mãe para passar. Só que ele fez uma montagem meio grosseira. Aí o agente público olhou aquilo ali. Surgiu o tal da dúvida fundada. Aí ele pede autenticidade. Ele vai ter que levar o original lá no cartório. Então, esse é o caso. Então, regra geral, não pode pedir reconhecimento de firma e nem cópias autenticadas, né? Então, nesse sentido aqui, eu acho que ele vai pedir para que você assine os requerimentos na frente do agente público, né? Ele vai dar aquela atestada, a fazer comprovar aquilo ali. Bacana? Fechou? 10, né? Importante demais isso aqui, né? Os cartórios que vão chiar, né? Porque o que tinha de autenticação de cópias e documentos, né? Eu me sentia oprimido. Tá? Você apresentar cópia do seu RG CPF, tem que ser cópia do seu RG CPF autenticada em cartório, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. 10. A apresentação de documentos por usuário dos serviços públicos poderá ser feita por meio de cópia autenticada, dispensada nova conferência com o documento original.
Eu já fiz, aconteceu comigo, o documento tinha que ser autenticado. Diploma, MEC, né, principalmente, tá? Diploma autenticado. Aconteceu comigo, de nível médio. Aí eu tive que levar para a faculdade para fazer meu certificado, meu diploma. Então eu tinha que pegar o meu diploma, tirar uma cópia autenticada e levar lá no cara que vai receber o original ainda para ele conferir, cara. É que não tem o que fazer agora, não pode mais essa prática. Você levou o autenticado, acabou, não precisa mais levar o original. Isso está escrito aqui no artigo 10º, ok? Ó, direito, né? Lembre-se, professor, isso aqui é só para o governo federal, Poder Executivo Federal. Mas logo, logo isso aqui vai ser uma regra para todo mundo.